Nós já aprendemos que Jesus é o princípio, né? Sim ou não? Ele é o princípio, o Bereshit, né? Ele é o eu sou, né? E hoje nós vamos aprender que Jesus é a luz. Jesus é a luz. E hoje você vai entender por que você tem que ser a luz do mundo. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Nunca você vai entender a Bíblia se você não colocar Cristo como a pedra angular. Está difícil de entender? Vai lá e coloque Cristo ali naquele lugar, como a pedra angular, porque Cristo é a pedra que se encaixa em toda a Bíblia. Você está lendo a Bíblia, está difícil de entender? Pega Cristo e coloca naquele texto, e extraia daquele texto a revelação sobre Cristo. Porque foi como nós cantamos agora, Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo começou com Cristo, tudo passa por Cristo e tudo vai terminar em Cristo. Cristo, meus irmãos, é a primeira palavra da Bíblia. A primeira palavra da Bíblia é Cristo, no princípio, né? Você já sabe que no princípio quer dizer Bereshit, que quer dizer cabeça, que quer dizer primogênito, que quer dizer princípio e primazia. Então a primeira palavra da Bíblia é Cristo, e a última palavra da Bíblia é amém. Sim ou não? Apocalipse 3:14, o que diz? Isto diz o amém, né? Isto diz o princípio da criação de Deus, o que tem a chave de Davi, tal, enfim. E a última palavra da Bíblia é o quê? Amém. Se a tua Bíblia não tem amém no final, está errado. Porque a última palavra da Bíblia é amém. Então Jesus, irmãos, tudo que tem, tudo que existe, tanto os visíveis como invisíveis, foram criados nele. Nele. Todas as coisas que existem foram criadas em Cristo e através de Cristo. E o apóstolo João, ele teve, abre em João capítulo 1. João capítulo 1. Antes de ler João 1, eu quero ler, mas não precisa vocês ler não, eu vou ler, tá? Deixa em João 1 aí, só para vocês entenderem. Eu vou ler Hebreus capítulo 11, versículo 4. Ok? 3, aliás, Hebreus 11, 3. Se quiser abrir também, ler, que eu quero mostrar algo para você. Abre aí, Hebreus 11, 3. Traz uma caneta para mim, pastor Paulo, por favor. Muito obrigado. Você entende a fé? A fé se explica? Não, a fé não se explica. Por que eu pedi para você abrir? Quem tem caneta aí? Quem tem caneta? Pega a caneta.
Pega a caneta. Ok? Vou te ensinar algo aqui nesse versículo. Acharam? Hebreus 11:3. Está escrito: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então, aqui está dizendo, se na tua Bíblia não tem vírgula, está dizendo que você entende, pela fé, a fé não se entende. A fé não se explica. Então coloca uma vírgula aí. Quem que na tua Bíblia não tem vírgula? Não tem vírgula aí? Pela fé, vírgula, tem? Tem vírgula? Na sua tem? Quantos aí que na tua Bíblia tem vírgula? Depois, pela fé tem que ter uma vírgula. Tem vírgula ou não? Quem não tem? Na tua não tem vírgula. Então tem que colocar. Na minha não tem também, vou colocar. Por isso que eu pedi uma caneta. Pela fé, por quê? Nós não entendemos, mas pela fé nós cremos. Ok? Pela fé, vírgula, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, foi feito do que é invisível. Deu para entender? Foi criado, tudo que existe foi criado pela... Não, pela palavra. Peguei vocês, hein? Pela fé pela fé, vírgula, nós entendemos, esse entender aqui quer dizer, acreditamos, que tudo que existe foi criado pela palavra. E quem é a palavra? Quem é a palavra? Deu para entender? Tudo o que existe foi criado em Jesus, foi criado por Deus através da palavra. E a palavra é quem? Jesus Cristo. Tudo o que você vê e o que você não vê foi criado através dele. Deixa eu explicar uma coisa aqui que Deus está dando, eu vou passando. Isso aqui, eu não preparei nada não, tá, irmãos? Está tudo aqui dentro, tá bom? Só que Deus está dando revelação aqui, deixa eu passar. Vamos lá. Não abra ainda. Vou contar até 3 e vocês vão orar a primeira estrofe do Pai Nosso. Ok? Ok? 1, 2, 3. Amém. Só o primeiro. De novo, só o primeiro. Amém. Pai Nosso que está onde? A grande maioria falou no céu. Está errado. Vou provar que está errado. Mateus capítulo 6, abre aí. Não é no céu. Ele não está no céu. Está dando um nó na tua cabeça aí. É para dar mesmo. Para você ficar curioso. Mateus capítulo 6, versículo 9. Agora vamos lá. Acharam aí na Bíblia? Agora no 3 você vai orar como está escrito aqui na Bíblia. Essa primeira estrofe. Ok? Acharam Mateus 6, 9? Sim ou não? Vamos lá? 1, 2, 3. Nos céus. Não é no céu. Pai nosso que estás aonde? Nos céus. Por quê? Qual é a visão que você tem de Deus? Um velhinho, cabelo branquinho, barbinha branquinha, né? Sentado em um trono com um cajado na mão. É a visão que tem ou não tem? Só que ele não está assentado
em um trono. A glória dele é tão grande que ele é maior do que todo o universo. Ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares, porque ele é maior do que o céu. Antes que houvesse dia, Isaías 43:13, eu sou. Ele está antes da criação da terra e dos céus. Deu para entender? E para você ficar mais curioso ainda, Deus é tão grande, Jesus é tão grande, porque Jesus, ele não é o Cristo, eu já expliquei, não é aquele bebezinho da manjedoura com os pezinhos, né? Nem aquele crucificado todo ensanguentado. Esse não é o Cristo que nós servimos. O Cristo que nós servimos é o que está em Apocalipse 1:8, o Todo-Poderoso. Jesus é o Todo-Poderoso ou não é? Como que é o Senhor Jesus? Está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 9 a seguir. Agora não dá para ler, depois vocês leem. Ele está vestido como? Ele está ensanguentado ainda? Tá? Ele está vestido de linho puro, resplandecente, um cinto de ouro no peito, representando a divindade. Ok? Os pés dele são como cobre polido, ou seja, brilha muito. Os cabelos dele são branco como a neve, puro como a lã. Da sua boca sai uma espada de 2 gumes, que é a palavra. Os seus olhos são como de fogo, a sua voz são como o barulho de muitas águas, e o seu rosto brilha como o sol ao meio-dia. Aleluia. Esse é o Cristo que nós servimos, que nós adoramos, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. E eu vou dizer algo para você. Ele não está nos céus, os céus que estão nele, porque é ele que governa todas as coisas. Os céus estão dentro dele, a terra está dentro dele, a humanidade está dentro dele, todas as coisas estão dentro dele. Ele é o Deus Todo-Poderoso, porque tudo está aqui dentro dele. Ele governa todas as coisas com o seu poder e a sua glória. Ele é maior do que tudo isto. Quem está entendendo? A nossa vida começou nele. Foi ou não foi? Aonde começou a tua vida? Em Deus. Em Deus. A Bíblia fala que Deus criou o homem. Deus criou o homem à sua imagem e... Tem como você colocar a imagem e semelhança de Deus num quadro? A imagem de Deus num quadro, porque Deus é um Deus invisível. Não tem como você colocar a imagem de Deus num quadro. Então o homem foi criado primeiro em Deus, foi criado em espírito. Quem está entendendo? Primeiro Deus criou o homem em espírito, a imagem e semelhança dele. A imagem e semelhança de Deus não é as orelhas, não é o olho, não é a boca, não. Isso aqui é a forma humana que Deus fez. A imagem e semelhança que você é de Deus é que nós somos seres espirituais, assim como Deus é espírito. E depois Deus formou o homem da onde? Do pó da terra. Primeiro Deus cria o homem nele, em espírito. E depois Deus forma o homem do pó da terra. Então, Cristo é o princípio. Cristo, Ele é o eu sou. Cristo é a luz. E eu vou provar para vocês agora. Agora abre João capítulo 1. João capítulo 1. Você só vai entender a Bíblia pela revelação do Espírito de Deus, irmãos.
É por isso que eu falei, não está entendendo? Pegue Cristo e coloque ali no texto que você está lendo. Porque Cristo é a pedra angular que se encaixa dentro de toda a palavra. Ok? João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era... Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por... E sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo que existe foi feito pela palavra. Nós vimos lá em Hebreus 11:3, e a palavra é Cristo. Tudo que existe foi feito, está aqui, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava e a vida era a luz dos homens. A vida está em Cristo, e Cristo é a luz. Cristo é a luz dos homens. João capítulo 8. Versículo 12. João capítulo 8, versículo 12. Acharam? Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da... Quem é a luz do mundo? Ele falou aqui no futuro, ele não falou quem me segue anda na luz, ele falou andará na luz. Ok? Por que ele não falou aqui, quando ele estava falando para os discípulos, por que ele não falou quem me segue anda na luz? Ele falou andará na luz. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre eles. Ele falou no futuro, porque aí o futuro seria derramado, no futuro o Espírito Santo seria derramado sobre eles. Aqui Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E tem uma outra passagem que eu não lembro onde está. Se alguém souber, me ajude. Jesus olha para os discípulos e diz: vós sois a luz do mundo. Quem entendeu? Vós sois a luz do mundo. Então Jesus é a luz. Agora vamos lá em Gênesis, capítulo 1. Aleluia. Acharam? Diz assim: disse Deus, haja, e houve luz. A primeira vez que Deus fala na Bíblia é aqui. Porque até aqui o versículo 1 e o versículo 2 é o autor de Gênesis falando. Como se diz, o prefácio, né? O versículo 3 é Deus falando. E a primeira vez que Deus fala, Ele diz o quê? Haja luz. O verbo raiar, que eu já disse para vocês, né? Que aqui ele é empregado em reie, ó, em hebraico, que quer dizer, eu sou a luz. Quem está entendendo? O verbo ser ou estar, né? Lá em Êxodo capítulo 13, versículo 13 e 14, né?
quando Deus aparece a Moisés. Como que Deus apareceu a Moisés? Em uma sarça, através de uma manifestação. Ok? Uma manifestação. Então, é uma manifestação de Deus, não é o próprio Deus em pessoa, senão Moisés teria morrido. Quem está entendendo? Moisés perguntou, mas quando o povo de Israel perguntar, quem está me enviando? O que eu vou dizer? Disse Moisés. O que o Senhor disse? O eu sou, o que sou, estou te enviando. Diga para eles, o eu sou me enviou. Ok? Vocês podem ver que esta palavra eu sou, ela é tão forte. Ela é tão forte. Que quando Jesus foi ser preso no Getsemane, que ali Judas deu um beijo nele, né? E ali perguntaram, é você, Jesus? Ele falou o quê? Eu? Falou o quê? Eu sou. E o que aconteceu quando ele falou eu sou? Todos caíram por terra. Quando ele falou eu sou, todos caíram por terra, porque a glória do eu sou estava presente naquele lugar. Amém? Então, disse Deus, haja luz, e houve luz. Mas tem algo interessante aqui. Quando Deus disse haja luz, era o primeiro dia. Era o primeiro dia ou não era? Primeiro dia. Mas Deus criou o sol, a lua, as estrelas, os luminares no quarto dia. Versículo 14. Versículo 14. Acharam? Disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para os dias e anos. Sejam para luminares da expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do quarto dia. Se houve luz no primeiro dia, haja luz e houve. Como que Deus criou os luminares só no quarto dia e houve luz? Porque a verdadeira luz que ilumina a terra, que ilumina a minha vida, que ilumina a tua vida, a verdadeira luz é Cristo. Esta é a verdadeira luz que ilumina a minha vida, a tua vida, a terra, o universo. É Cristo, é a palavra, é a glória do Senhor Jesus. Esse é o Cristo que nós servimos, irmãos, que está desde o princípio. Por isso que fala que Ele é o princípio. Esse é o Cristo que você adora, o Todo-Poderoso. E no versículo 4 e 5, diz assim: e viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as. Agora eu quero que você preste muita atenção no versículo 5. Porque, irmãos, você tem que prestar atenção nos detalhes da Bíblia. Não é só ler a Bíblia. Tem pessoa que lê a Bíblia, mas não presta atenção. Por que que está escrito dia e noite em letra maiúscula? Por quê? Vamos lá. Deus chamou a luz dia. Dia está escrito como? Maiúsculo. E as trevas chamou Deus
Noite, como que está escrito noite? Maiúsculo. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Deus fez separação entre luz e trevas. Mas você tem que ver que dia está com letra maiúscula. O dia aqui é quem? Jesus. Quem é o dia? Jesus. E quem é as trevas? Satanás. Satanás. Então, quando Deus criou, Deus já sabia que Satanás cairia, Deus já sabia de tudo que iria acontecer. E naquele dia já fez o quê? Separação entre a luz e as trevas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, seja sincero. Quem já viu um demônio? Não estou falando aquela pessoa que você chama que é demônio não, viu? Tá bom? Às vezes você fala, essa pessoa tal, né? Não é não. Mas quem já viu um demônio aí de olhos abertos? Quem já viu? A irmã Miriam, quem mais? Levanta a mão, não tenha vergonha não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como que ele é? Só trevas. É assim ou não é? É trevas ou não é? Você não consegue nem ver o rosto dele, por quê? Por quê? Ele é trevas. Ele é trevas. Deixa eu só ensinar algo para você. O nosso corpo físico tem uma vida. Estou falando de vida física. Todo mundo sabe que a vida animal, ela é sustentada pelo sangue. Sim ou não? O sangue é vida ou não é vida? Tanto é que em Gênesis capítulo 9, versículo 3, quando Deus ordena a Noé, porque o homem não comia, até Noé, irmãos, até o dilúvio o homem era vegano. Sabia disso? Era vegano. Só comia ervas, frutas. Quando a Bíblia fala que Deus colocou um jardim para o homem, não é um jardim cheio de flores, com orquídeas, foi um pomar. Foi o quê? Um pomar. O jardim era um pomar, onde tinha todos os tipos de hortaliças e frutas. Então, até o dilúvio, o homem, ele não se alimentava de carne. Se você quiser abrir Gênesis, está pertinho aí. Capítulo 9. Só para vocês entenderem. Estou fazendo isso para vocês entenderem melhor o que eu vou falar. Ok? Gênesis capítulo 9, versículo 3. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo que vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Quem é a vida da carne? O sangue. Se a pessoa perder o sangue, ela morre. Estão entendendo? E quem é a vida do nosso espírito? Qual é a vida do nosso espírito? Ninguém sabe? É a luz. É Cristo. Cristo não é a vida? Sim ou não? Quando você vê um demônio, você vê o quê? Trevas. Por quê? Quando eles caíram, Deus retirou deles a luz e eles se tornaram trevas. Eles se tornaram trevas. Deus tirou a luz e eles se tornaram trevas. Por isto que quando você vê um demônio, você vê somente trevas. E quando você vê um anjo, você vê o quê? Quem já viu um anjo aqui com o olho aberto? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Quando você vê um anjo, você vê somente luz. Porque ele é iluminado, porque a luz de Cristo está nele.
Você viu que tudo que foi criado, tanto invisível e invisível, foi criado pela palavra, foi criado por Cristo, foi criado pela luz. É por isto que às vezes a pessoa fala: Cristo foi no meu quarto. E você pergunta: como que ele é? Não sei, só dava para ver uma luz. É assim ou não é? Só a luz. Então quando você vê um anjo, você vê a luz. Então o que que o Senhor fez? Separação entre a luz e a luz e as trevas. A luz, o dia, Cristo. As trevas, Satanás. Quem entendeu? Quem tem Cristo está? Quem tem Cristo está? E quem não tem Cristo está nas trevas. Deu para entender? Quem tem Cristo está na luz, mas quem não tem está nas trevas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 5. Acharam? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5. Glória a Deus. Eita, Jesus é tudo, irmãos, aprenda isto. O Jesus que nós servimos é tudo. Tudo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5. Ajude aqui, pastor de uma graça, por favor, irmão, achar. Ajude aqui, por favor. Quem não achou, levante a mão para os obreiros te ajudar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5. Aleluia, vamos esperar. Eu quero que todos encontrem. Amém? Todos acharam? 5:5. Ok? Diz assim: porque, vamos ler todo mundo junto? Isso aqui é muito bom. É revelação. Sim ou não? No 3, vamos lá. 1, 2, 3. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Nós somos filhos da luz. Nós somos do dia. Por quê? Porque Cristo habita em nós, a luz está em nós, e nós também somos a luz do mundo. Aleluia. Todos vós sois filhos da onde? Da luz, filhos do dia. Quem está entendendo? Agora volta lá em Gênesis capítulo 1. Capítulo 2, se eu não estou equivocado. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, na outra tradução. Alguma Bíblia está escrito essas coisas, todas essas coisas foram criadas no dia em que Deus as criou. Alguma Bíblia está escrito? Na sua Bíblia? Sim ou não? 2:4, Gênesis 2:4.
Gênesis 2:4, como está escrito aí? Aleluia. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Amém? Diz assim: e esta é a criação dos céus e da terra, quando foram criadas, quando o Senhor Deus os criou, na minha Bíblia. Mas eu queria saber se alguma Bíblia está escrita aí dia, nessa tradução. Alguma Bíblia está escrita? Hã? Gênesis, né? É dia. Aqui, essa palavra é Gênesis, ela é dia. Tá? A palavra é dia, ok? Então, irmãos, é que a outra tradução que eu vi, dia, eu não trouxe para vocês. Mas fala que todas as coisas foram criadas no dia que Deus as criou. Esta é a tradução que eu queria que se alguém tivesse, mas ninguém tem aqui, né? E todas as coisas foram criadas no dia que Deus as criou. A sua está assim? Espanhol? Traga aqui, por favor. Espanhol. A do senhor está assim também? No dia? Né? Traz aí espanhol também. Né? Tá. Fica aqui, pastor, só um minutinho. A do irmão está aqui, a tradução está aqui, eu queria. Estas são, fica aqui também. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criadas, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Esta é a criação. Foram criados no... Mas peraí, não são 7 dias? É isso que eu queria. Não são 7 dias? Fica aqui, pastor, nós já vamos ler. Não são 7 dias que foram criadas todas as coisas? Sim ou não? Mas todas as coisas foram criadas no dia. E quando Deus fez separação entre dia e noite, quem era o dia? Cristo. Então, eu vou repetir para que vocês entendam. Todas estas coisas foram criadas em Cristo, no dia. Dia o que? Cristo é o dia. Todas as coisas foram criadas nele. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. Então Cristo é o dia, e todas as coisas foram criadas nele. Quem está entendendo? É por isso que eu gosto de estudar a Bíblia, mas eu não trouxe a tradução que falava dia. Eu gosto de estudar a Bíblia em 4, 5 traduções diferentes. Ok? Em espanhol: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Em espanhol também está dia. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Quem está entendendo? Então todas as coisas foram criadas no que Deus criou. Todas as coisas foram criadas em Cristo. E aí, eu tenho que ser a luz do mundo, sim ou não? Tem ou não tem? Você tem que ser a luz do mundo, sim ou não? Sim ou não? Tem que ser ou não? Mas o que é ser a luz do mundo? É manifestar Cristo para quem está nas trevas. Deu para entender? Tem pessoa que pensa que ser a luz do mundo é ser bonzinho. Isto é obras do Espírito, frutos do Espírito, perdão. Bondade, benignidade, gozo, mansidão, temperança, amor. Fruto do Espírito. Ser a luz do mundo é você pegar a luz de Cristo que há em você e chegar nas pessoas que estão nas trevas, evangelizar e manifestar a glória do Senhor, para que as trevas desapareçam daquela pessoa e a luz de Cristo que há em você se manifeste naquela pessoa, para aquela pessoa deixar de ser trevas e começar a ser luz como você é luz.
Deu para entender o que é ser luz do mundo? Deu para compreender? Por que que eu sou luz do mundo? Porque Cristo habita em mim. Porque Cristo habita em você. A luz tem medo das trevas? Tem. Porque as trevas só duram até a luz chegar. Quando a luz chega, as trevas somem, batem em retirada. Então, Cristo, Ele pegou a luz, a glória dele, e desde o dia de Pentecostes, a luz de Cristo está em nós. Ele vive em nós, através do Espírito Santo. E se você quer saber, se você não sabia, saiba, o Espírito Santo é o próprio Jesus. Eu voltarei para vós. Não foi isso que ele disse? Eu voltarei para vós. E como que ele voltou? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Jesus. E ele habita em você, ele habita em nós. E é por isto que nós somos a luz do mundo. Porque a luz que resplandece em nós é a luz de Cristo através do Espírito Santo de Deus. Quem entendeu a palavra? Amém? Às vezes eu complico um pouco, mas depois a gente descomplica, né? Deu para entender, irmãos? Deu para entender? Compreenderam? Quem é a luz? Cristo. Cristo. Cristo é a luz. O sol e a terra, o sol e a lua governam as coisas materiais como luz para governar dias, estações e anos. A luz que é Cristo governa tanto o mundo espiritual como o mundo material. Então a luz que é Cristo é muito maior. E Ele é muito maior do que os céus, do que a terra. Ele é muito maior do que tudo isto que você vê. Imagine quando você olhar para o céu, que Deus é maior do que tudo isto, que Cristo é maior do que tudo isto. E esse é o Deus que você serve, esse é o Cristo que você serve, que nós servimos. É por isso, irmãos, que vocês não devem se abater diante da luta, diante da prova, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Fique firme. Fique firme. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Pode aplaudir o Senhor que Ele merece. E adorem a Deus.